Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel, professor de Física. Estamos aqui no nosso canal Exatos e Minutos. Vamos gravar aqui uma parte da calorimetria. Hoje vamos falar sobre calor sensível e capacidade térmica e vamos fazer um exercício logo no final, após essa definição. No próximo vídeo vou mostrar para você a parte de calor latente e o diagrama de fase e também a parte de a curva de aquecimento e de resfriamento. Então vem com a gente que a gente vai explicar para você após a vinheta. Como nós comentamos com você, né? Na verdade, o conceito de calorimetria é um conceito bem simples. É a troca de energia que você vai ter em formas, nesse caso, de calor, em forma de calor no caso, tá bom? A calorimetria, como nós comentamos com você, ela é dividido em calor sensível, tranquilo, e também na parte, é dividido em calor latente, mas a gente vai deixar isso para o segundo momento, tá bom? Vamos falar novamente, vamos falar exclusivamente nesse caso do calor sensível, tá bom? O calor sensível, ele tem como referência quando você vai ter troca de calor, como nós colocamos aqui para você na definição, é a troca de calor que vai ocorrer com variação de temperatura, tranquilo? Então tá aqui as unidades, Q é esse calor em forma de energia, M é a massa do corpo, C seria o nosso calor específico, esse ΔT seria no caso a variação de temperatura, tá bom? Todas elas estão interligadas à quantidade de calor que esse corpo ele vai ou receber ou esse corpo ele vai ceder, tá bom? Como nós estamos falando de energia, na unidade de energia é joule, mas a gente vai utilizar essa referência aqui em caloria, tá? A massa do corpo a gente vai trabalhar em gramas ou quilograma no sistema internacional, que seria quilogramas. O calor específico, a unidade que a gente vai daqui a pouco mostrar para você, que seria caloria por grama por grau Celsius, tá? E a temperatura, que a unidade internacional a gente usa o Kelvin, mas aqui nesse caso a gente vai utilizar o Celsius, tá bom? Grau Celsius nesse caso, tranquilo? Professor, como é que eu faço para me gravar essa fórmula utilizando aquelas referências de associações? É só você lembrar dos games, né? Que é o Key Macete, tranquilo? O calor específico, galera, o calor específico que apareceu na nossa fórmula do nosso Key Macete, ele é uma coisa muito importante. Isso tem a ver com a natureza da substância ou do corpo de uma forma geral. Então, vamos ver quem é esse nosso personagem, ó. É quando você consegue relacionar a temperatura associado à massa dessa substância que você pode elevar de uma forma proporcional. Então nós colocamos aqui para você o exemplo da água, ó. O da água, ele é do valor de 1. Repara que substâncias abaixo dela, no caso o gelo, etanol, o ouro e a prata, são calores específicos que estão abaixo, e isso acaba facilitando se esse corpo ele vai ter uma certa resistência ou se esse corpo ele vai ter uma certa facilidade nessa questão do fluxo de energia, tranquilo? Vamos falar de uma outra situação aqui que a gente deve comentar com vocês, seria a parte da capacidade térmica, ó. A capacidade térmica é o que vai dizer para você se esse corpo ele vai receber calor ou esse corpo vai ceder calor. É uma capacidade desse corpo que ele vai ou de ceder ou de receber, tá bom? Então isso aí é muito importante. Aí você pode encontrar de duas formas, ou dessa forma, que seria no caso o que é essa energia em forma de calor, e a temperatura. Quando você joga aqui na fórmula fundamental da calorimetria, lembra aqui, vamos jogar aqui o Key Macete, ó. Vamos pegar aqui, ó, certo? Dividido pelo nosso T de temperatura. Aí eu posso cortar, ó, temperatura em cima, temperatura embaixo. Professor, o que sobrou? Sobrou somente a massa e sobrou somente o calor específico, tá? Vou chamar ele de Czinho. Então, esse calor específico ele que vai dizer para você se esse corpo ele vai ter facilidade ou se esse corpo ele vai ter uma certa dificuldade de acordo com a sua natureza. A sua capacidade térmica está interligada diretamente e proporcionalmente ao calor, o que, professor? O calor específico. Vamos fazer um exercício aqui de uma forma bem resumida aqui para que você possa entender legal. Vamos lá então. Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia, ó, de novo, ó, observa que a areia está muito quente em relação do mar, está muito quente e a água do mar está muito fria, tá?
À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. Galera, isso acontece muito, né? Isso acontece muito, principalmente em cidades praianas, onde você tem essa situação, né? A água tá meio morninha e tal, tranquilo? E como ela fica morna, porque aí ela tem alguma natureza que vai diferenciar dela em relação à areia, tranquilo? Então, durante o dia, a areia ela aquece, tá? E se ela aquece, significa que o calor específico está associado, né? Aquela substância, o corpus, que demora a esquentar, porque significa que existe uma grandeza física que vai fazer essa medição. Então significa que, ó, fica atento aqui. Então, aqui nesse canto aqui ele vai dizer para você qual seria a resposta. Vamos lá então. A densidade da água do mar é menor que a da areia? Nada a ver, galera. A questão da densidade tem a ver com a concentração de matéria que esse corpo ele pode proporcionar. Tranquilo? B, o calor específico da areia é menor que o calor específico da água? Galera, essa é a nossa alternativa, ó. Olha aí, ó, bonito, né? Muito show de bola. Vamos ver o erro da C. O coeficiente de dilatação térmica, a gente vai falar numa próxima aula de dilatação térmica, é maior que o coeficiente de dilatação térmica da areia? Não, galera. Senão a água ia se dilatar mais, no caso. Tranquilo? D, o calor contido na areia, à noite, propaga-se para a água do mar. Ou seja, significa que essa energia que está concentrada na areia, ela vai se direcionando, né, para o mar, né? Não é. Letra E, a agitação da água do mar retarda seu resfriamento, galera. Nada a ver, isso tem a ver com a questão da natureza da água. Nesse caso, o calor específico da água é maior do que o calor específico da areia. Isso faz com que a água ela demore a perder calor para o meio, tá bom? Ou ganhar calor também. Vamos lá então. Aí vamos agora fazer um cálculozinho básico, ó. Calcular aqui utilizando a fórmula do nosso Kim macete, né? Então ele deu pra gente aqui, né, a massa. Ele me deu aqui o calor e eu tenho aqui a temperatura. Então posso calcular direto nesse cara. Vamos lá então. Vamos colocar aqui 4.000. Isso aqui é igual a massa do corpo, que é 500, tá? Vezes o calor específico que a gente vai encontrar, vezes vezes a temperatura, que nesse caso aqui variou 50, ó. Beleza, então. Aí vamos aqui, ó. Eu tenho 3 zeros de um lado do primeiro membro, vou cortar com 3 zeros do outro membro. Então ficou somente 4. 5 vezes 5, 25. Então vai ficar assim, ó, 25C. Isso igual a 4, galera, tá? Certo? Aí vai passar dividindo, então vai ficar 4 dividido por 25, tá? Vamos fazer essa divisão aqui no canto, ó. 4 dividido por 25, vamos lá. Aqui 0, acrescenta 0, vírgula, né? Aqui nesse caso não dá para dividir. Aí nesse caso aqui o mais próximo seria 1, tá certo? Aí 25 vezes 1, 25 para chegar em 40, faltam 6, né? Faltam 15, né? 15. Aí 15 por 25, o mais próximo será nada mais nada menos do que 6, né? E aqui 0. Galera, já achamos aqui o calor específico, ó. Então o calor específico será igual a 0,16 caloria por grau Celsius, tá? Então, repara que bateu a letra B, vamos só apenas calcular a capacidade térmica, que vai ser o calor dividido pela temperatura. Vamos lá então. O calor que eu tenho, ó, o calor é 4.000, certo? Dividido pela temperatura, que é quanto? Que é 50, que foi a variação, né? Então 50 nesse caso. Aí posso cortar esse 0 de cima com 0 de baixo. Aí 400 dividido por 5, isso vai ser igual a 80 calorias, tá? Por grau Celsius, tá bom? Então tá aqui, galera, a nossa questão que nós calculamos aí para você. No próximo vídeo vamos falar para você sobre calor latente e vamos falar sobre a parte de diagrama de fase e as curvas de aquecimento e resfriamento, tá bom, galera? Então muito obrigado e até a próxima.